Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do setor produtivo da carne bovina. Eu vou conversar com Jean Pedro, ele é diretor da AgroDrone, pulverização e também mapeamento agrícola. E nós vamos falar do uso de drones no setor agropecuário. Vou falar também do mercado do leite, vou conversar com o Ricardo Passos. O Ricardo é o CEO da Cria Fértil, uma das mais importantes empresas de melhoramento genético da região Centro-Oeste. E nós vamos bater um papo sobre bezerros para a produção de carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do setor produtivo da carne bovina. O agronegócio brasileiro se prepara para um 2026 de extremos, onde o recorde de produção de grãos se choca com a retração na oferta de proteína animal. E essa volatilidade geopolítica que está acontecendo no mundo. O relatório Perspectivas para o Agronegócio Brasileiro 2026, do Rabobank, que foi divulgado no mês passado, ele traça um panorama complexo, mas de crescente protagonismo do Brasil no cenário mundial, especialmente nos setores da soja, milho e também carnes. O setor de proteína animal é o que representa o setor de maior tensão e potencial valorização. A carne bovina, em particular, deve enfrentar um período de retração na produção de 2026, projetada pelo Rebon Research, entre 5% e 6% em relação a 2025, totalizando aí na casa de 10,5 milhões de toneladas. Isso em equivalente carcaça. Essa queda é um reflexo direto do ciclo de retenção de fêmeas após 3 anos de abates intensos. A menor oferta de bezerros, ela deve sustentar preços maiores do boi gordo, pelo menos até 2028. No entanto, a valorização da carne bovina deve encontrar resistência no varejo, impulsionando o consumo de proteínas mais acessíveis. O Rabobank projeta uma queda de 8% a 9% no consumo per capita de carne bovina, que deve cair para algo em torno de 30 quilos por habitante por ano. E agora eu vou conversar com Jean Pedro. O Jean Pedro, ele é diretor de uma empresa que trabalha com drone, é a AgroDrone, e ela faz pulverização e também mapeamento agrícola. E nós vamos falar do uso de drones no setor agropecuário. Jean Pedro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Obrigado, Toninho, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, aos telespectadores, e agradeço a oportunidade. Ô Pedro, é um prazer tê-lo aqui, porque a gente viu que deu a entrada de drones no mercado agropecuário, deu um boom, e todo mundo mexendo com drone, tal, e agora a coisa parece que foi se ajustando e ficaram assim poucas empresas, mas empresas boas. A sua empresa, por exemplo, a AgroDrone, ela é uma empresa sediada em Goiânia? Exatamente. Nós temos a matriz aqui em Goiânia, na Avenida 85, setor sul, próximo ao viaduto da Praça do Ratinho. A nossa matriz é aqui em Goiânia, onde nós atendemos a essa região de Goiânia, as regiões próximas. E nós temos também uma filial no Distrito Federal, onde atendemos a região norte, Formosa, Cristalina, Planaltina de Goiás, Cocalzinho, aquela região. E inclusive é um ramo que está em franco crescimento, né?
Sim, está em franco crescimento. Hoje, nós temos em torno, no Brasil, mais de 35 mil drones de aplicação agrícola registrados Lá na ANAC, né? Exatamente, na ANAC e no MAPA, né, que No são MAPA órgãos também. reguladores que Agora, regulam. Jean, partindo assim, vocês fazem uma série de trabalhos, inclusive mapeamento agrícola. Me fala um pouquinho sobre esse mapeamento agrícola. Como é que funciona isso aí e para que os pecuaristas utilizam esse mapeamento? O mapeamento, ele é utilizado mais na parte agrícola, né? O mapeamento bem feito, ele é fundamental para que nós possamos mapear a área onde, nesse mapeamento, nós iremos identificar um fio de energia, um poste, uma árvore. Então, são obstáculos que a gente, obrigatoriamente, nós temos que mapear e transferir essas informações para o drone de pulverização. Entendi. Como o drone de pulverização ele é autônomo, então você fazendo um mapeamento bem feito, você pode apenas ligar o drone e ele vai sozinho. Ele vai sozinho, Ele vai né? sozinho. Hoje é uma tecnologia de ponta e que a gente vê que está ajudando principalmente pequenos e médios produtores, né? Que às vezes não tem condição, por exemplo, de passar um trator, uma região com questões de problemas de declives, né? Problema de água, enfim. O drone vem para resolver, ele veio para resolver o problema do produtor. O drone veio para resolver o problema do produtor e para agregar também, Sim. né? E o foco da agrodrone é justamente o pequeno e o médio produtor rural. Como você bem mesmo falou, são equipamentos caros e o pequeno e o médio produtor ele não tem condições de comprar, de adquirir um equipamento para fazer a pulverização. Hoje vocês têm drones, por exemplo. A gente sabe que o drone ele serve para pulverizar, jogar produto biológico, produto convencional e também sementes, né? Fazer principalmente para quem vai mexer com pasto. Hoje, a agrodrone, vocês têm condição de fazer qualquer tipo de trabalho numa propriedade rural com drone. Por exemplo, semente, produto químico, enfim, tudo que precisar. Sim, a agrodrone ela tem condições de fazer a dispersão de sementes, né? E também a de líquidos também. Ou seja, se o produtor contratar agrodrone, a gente tem condições de fazer essa dispersão de sólidos e líquidos também. E tem muita gente também hoje utilizando o drone para, quando eu falei mapeamento, você citou o mapeamento aéreo do drone, por onde ele vai passar, para não ter problema nenhum. Agora, tem muita gente também utilizando o drone para fazer fotografias, fazer um levantamento da área da propriedade rural, né? Exatamente. O mapeamento, quando a gente fala em mapeamento, ele engloba também essa parte de fotografias, né? Ele tira a fotografia e naquela fotografia ele identifica qual é a necessidade da aplicação direta do defensivo justamente naquela cultura, evitando o desperdício. Hoje, por exemplo, um drone, qual é a média que um drone gasta por hectare? Quanto tempo ele gasta para pulverizar um hectare? Toninho, nós temos aí, dependendo da capacidade de litros, né, de drone, nós temos drone aí que varia de 10 litros a 100 litros, né? Você já tem esse drone de 100 litros? Não, de 100 litros ainda não, porque é uma coisa nova e para ter uma estrutura para uns 100 litros é complicado, é um absurdo, né? Isso aí só mais para grandes empresas, grandes pecuaristas, grandes produtores agrícolas. Mas varia dependendo, isso depende muito, né? Da condição do vento, da condição de temperatura, mas em torno aí de 6 a 20 hectares por hora, dependendo do drone. De 6 a 20 hectares por hora. Exatamente. Dependendo do drone. É um tempo até razoável. Agora, quando a gente faz uma comparação de preço, por exemplo, um trator convencional, trator para pulverizar o mesmo hectare, e o drone sai mais barato? Muito mais barato. E, além de sair mais barato, Toninho, nós temos também a economia de água e, principalmente, a economia de insumos, porque os insumos hoje é o grande vilão. É muito caro os insumos. Às vezes você que está nos acompanhando, você fala, não, mas eu estou acostumado com trator, o trator bate o veneno
ou bate o herbicida, ou seja lá o que for, fica muito melhor. Aí é que está o segredo. O drone, dependendo do produto que você vai fazer, ele joga de forma localizada, né? Ele vem aqui, vamos supor, você quer num pasto, por exemplo. Ele não sai como trator, molhando tudo, e às vezes área que não precisa ser aplicado o produto. Ele bate o produto localizado. E aí você ganha muito dinheiro. Um outro ponto positivo do drone é ele não, vamos dizer assim, não estragar a plantação, não estragar a cultura. Exatamente, Toninho. Além da rapidez, né? E ele também evita o amassamento da cultura, economizando até 30% no final da safra. E hoje vocês têm condição de atender, assim, vamos dizer, um grande público? Como eu falei anteriormente, o nosso público é justamente o pequeno e o médio produtor rural. Mas a agrodrone a gente tem condições de atender aí, pelo menos aí uma propriedade até 100 hectares, 150 hectares, tranquilamente. Tranquilamente? Tranquilamente. Bom, você que está nos acompanhando, se você quiser alguma informação, bate um papo com o Jean, pode ligar aí para o Jean, o telefone dele é o 629-9995-0715. Ou então, tem o 61 também, que é o 619-9998-8390. Eu vou repetir, 99995-0715 ou então 99998-8390. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você utilizar o drone, seja lá para herbicida, fungicida, adubação, jogar semente no pasto aí, você vai ter um resultado 100% positivo. Pode apostar nisso aí, porque é experiência própria. Jean, muito obrigado pela sua presença, espero aí que você faça bons negócios, excelentes negócios, e para você aí, se precisar, já sabe, liga para o Jean, lá da Agrodrone, que o Jean vai te atender, pode ter certeza absoluta. Jean, muito obrigado, um bom dia. E quando precisar, nós estamos à sua disposição aqui, ok? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, bom dia. Bom dia. E depois do intervalo, eu vou conversar com o Ricardo Passos, ele é o CEO da Cria Fértil, e nós vamos falar sobre tema importante, nós vamos falar sobre bezerro, o mercado de bezerros para corte. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do Teleton. A nossa campanha do Teleton já começou e esse ano a AACD completa 75 anos. São 75 anos transformando vidas e agora nós contamos com vocês mais uma vez e para nós ajudar na meta de arrecadar os 35 milhões de reais, que serão essenciais para a continuidade dessa missão. O Teleton é dia 7 e 8 de novembro, com muitas atrações legais, mas, acima de tudo, com a nossa maior oportunidade de fazer o bem. E você já pode doar agora mesmo. 0500 1234505 para doar R$5. 0500 1234520 para doar R$20 e 0500 1234540 para doar R$40. E pelo Pix doiteleton@aacd.org.br. A doação pode ser de qualquer valor. A sua doação transforma vidas. A ACD, 75 anos. Confiamos no futuro. Confiamos em você. E agora vamos falar do setor leiteiro. A produção de leite no Brasil passa por um momento de readequação impulsionada por mudanças estruturais, tecnológicas e mercados. A competitividade crescente entre países,
a pressão por sustentabilidade e as indecisões sobre a mão de obra no campo e a necessidade de eficiência têm redesenhado o perfil dos produtores, exigindo novas estratégias para garantir a rentabilidade da atividade. De acordo com o IBGE 2023, cerca de 80% dos produtores de leite possuem rebanhos inferiores a 50 vacas, responsáveis por aproximadamente 40% do leite produzido no Brasil. Já as propriedades com mais de 200 animais, embora representem menos de 5% do total, respondem por quase 30% da produção nacional, segundo a Embrapa Gado de Leite em 2022. Por isso, busca-se agora traçar um panorama da produção leiteira no Brasil, identificando os fatores determinantes para a sustentabilidade econômica e produtiva de pequenos, médios e grandes produtores em um futuro não tão próximo, saindo desse padrão heterogêneo, muitas das vezes vago, e indo para um padrão de produção por extrato de produção. Para o pesquisador Carvalho da Embrapa, ele disse que em 2021 que as tendências apontam para um aumento da concentração produtiva, com redução do número de produtores e crescimento da escala nas fazendas mais tecnificadas. As pesquisas são claras quando dizem que a produção de leite no Brasil tende a ser oriunda de produtores que apresentam escala de produção, que possuem investimentos em tecnologias e apresentam possibilidades de crescimentos anuais. Mas precisamos entender que isso não é registro e também não é restrito a grandes produções de leite, e muito menos que, para um grande produtor crescer, precisa acabar uma pequena produção. São coisas diferentes aqui nessa perspectiva. Os grandes produtores estão crescendo por estarem se estruturando com base em planejamento, investimento e capital. Os produtores que estão saindo da atividade são produtores que não trabalham planejamento, investimento e não têm capital. E nesse fim, tem grandes, médios e pequenos produtores. Então, na conjuntura atual, nós podemos afirmar que pequenos, médios e grandes produtores podem e devem continuar na atividade, mas precisam entender os seus desafios e trabalhar em busca da sua própria eficiência dentro do seu próprio sistema. E agora eu vou conversar com Ricardo Passos. O Ricardo, ele é o CEO da Cria Fértil, uma das mais importantes empresas de melhoramento genético aqui da região Centro-Oeste, e nós vamos falar do mercado de bezerros. Ricardo Passos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Tudo bem. Então tá bom. Ricardo, o mercado está aí promissor, principalmente com bezerros. O abate de fêmeas foi meio indiscriminado, né? Diz que tal virada de ciclo, mudança de ciclo, e parece que está mudando, é muita coisa, né? Realmente essa virada de ciclo, ela já aconteceu, Toninho, ela já aconteceu há mais de um ano atrás. Agora tem muitas pessoas que só percebem a mudança quando está no pico, né? E hoje é o que nós estamos passando. O ágio médio do bezerro, nos últimos 15 anos, considerando todos os meses, está em torno de 23%. E hoje nós estamos passando por uma realidade de ágio, Toninho, de bezerro, de 39% no mês de outubro. Se pegar nos últimos 17 anos, no mês de outubro, ele é o segundo maior ágio da história. Então nós estamos realmente passando por um ciclo de bezerro para o preço de arroba hoje nominal, né, que está acima de R$300 no estado de Goiás. Nós estamos no pico do preço do bezerro. Pois é. E nós acabamos de falar aí em relação ao leite, né? Planejamento, fazer a coisa certinha.
botar tudo na ponta do lápis, mas parece que a maioria dos pecuaristas ainda não acordou para isso, né, Ricardo? E o que a gente observa é muita gente reclamando, torcendo para o preço da arroba subir, mas não é o valor da arroba que resolve o problema, é a margem que sobra para você. Exatamente, Tony. Alguns estudos, inclusive feitos pelo Antônio Schacker, em mais de 800 fazendas, onde se faz uma análise financeira muito estruturada, em torno de 30% dessas fazendas hoje estão operando no prejuízo. E o problema não é o preço de arroba. Ele falou na última reunião que a gente participou com ele, que se a gente tivesse arroba de R$350, ainda continuava com mais de 20% de fazendas com prejuízo. Então, o problema grande hoje não é só o preço de venda. O problema é a gestão de custos que está dentro da sua fazenda, que deveria estar no seu controle, na sua mão, e a grande maioria das propriedades não fazem esse trabalho. Né? E de maneira geral, nós pecuaristas costumamos muito jogar a culpa no custo de produção. É porque o sal está caro, porque o concentrado está caro, é porque para fazer a cerca está caro, enfim, o sêmen está caro, quer dizer, está tudo caro, né? Mas como é que está a situação nossa dentro da propriedade rural? É aí que a gente precisa ver. E eu sempre digo o seguinte, que a pecuária, ela depende do bezerro. Alguém tem que continuar produzindo bezerro. Aí quem produz bezerro reclama, quem compra o bezerro reclama, quem engorda o boi reclama. Está uma confusão desgramada, não está, Ricardo? Na verdade, é um hábito do pecuarista reclamar, né, Toninho? Às vezes, mesmo ele estando ganhando dinheiro, ele está reclamando. Então, o que a gente vê, na verdade, é que a gente precisa de evoluir nesse processo. Reclamar não resolve o problema. Nunca resolveu. Nós temos que partir para cima do problema, e um dos problemas maiores que a gente tem é que a gente não tem uma gestão de custo bem feita e a gente também não tem uma produtividade adequada com os recursos que a gente tem. A gente vê que tem muita oportunidade de melhoria de produtividade e uma delas é o investimento na melhoria da genética do rebanho. Nós temos hoje mais de 50% do rebanho ainda que não usa touros melhorados. E isso tem mudado e tem evoluído. O mercado de inseminação reagiu muito forte esse ano, Tony, que é o primeiro termômetro da melhoria do mercado é a inseminação. E para você ter ideia, teve um crescimento significativo da venda de sêmen, mostrando aí que as pessoas realmente estão voltando forte a investir na questão da parte genética e vendo a expectativa de melhoria do preço do produto dele, que é o bezerro, né? E o bezerro hoje, ele está bem valorizado. E você pode me perguntar, tem perspectiva de subir? Depende, Toninho. O que sustenta o preço do bezerro vai ser o preço da arroba do boi no mercado e a carne lá no supermercado. A gente tem uma sustentação muito boa hoje de preço e mantendo o preço em alta, sustentado pela exportação. Porque a gente está até com um câmbio muito favorável, o câmbio chegou aí a 5,32 o dólar, né? Então é muito favorável à exportação. Mas já está havendo algumas dificuldades nos frigoríficos que operam no mercado interno, certo? Até com dificuldade financeira. Então, assim, não é uma equação muito fácil de ajustar. O que você pode focar e ajustar é o que está dentro do seu controle, dentro da sua propriedade, e isso que é o que a gente tem buscado orientar cada vez mais os produtores, né? É fazer uma boa gestão, planejamento, ter uma boa eficiência na parte reprodutiva e, principalmente, ter um bom bezerro de qualidade. Porque o que paga a conta é desempenho. E falando em desempenho, se você pega um bezerro de 6 arrobas e coloca um ágio que a gente está falando aí de 39%, Toninho, nós estamos falando aí praticamente de 2,4 arrobas só para poder pagar o ágio. Essas 2,4 arrobas, certo? Nós estamos falando próximo de quê? De 120 quilos as duas arrobas, mais 18 quilos da 0,4 arroba. Então, 138 quilos que o animal tem que ganhar na recria só para poder pagar o ágio. Isso dá um GMD, certo, significativo durante o ano só para pagar essa diferença de preço. Então, realmente, você tem que ter bezerros bons, de qualidade, de potencial e fazer um bom manejo nutricional e sanitário, uma pastagem de qualidade para você ter resultado. E quando o ágio sobe, Toninho, somente o bezerro bom e o bom recriador consegue viabilizar esse trabalho da recria e trazer até a engorda. E isso acaba estreitando muito o mercado do bezerro inferior. É o que a gente fala. Outro dia reclamaram comigo no TV Agro.
ó, você tem que parar de dar o preço do bezerro em quilo. Eu falei, mas por quê? Não, porque a gente não sabe fazer essa conta. Eu falei, ô, peraí, pelo amor de Deus, você tem que desmamar. O que o Ricardo acabou de falar é o seguinte, desmama um bezerro bem mais pesado, aí para cima dos seus 180 quilos, que você vai ver que o resultado vai ser fantástico quando você vender ele por quilo e não na perna, como a maioria está fazendo. Eu estou vendo leilão vendendo aí mais costela aparecendo do que animal bom, né, Ricardo? E é o que está acontecendo, Toninho. Quem teve uma seca prolongada, as pessoas não estavam preparadas para cuidar bem do gado em termos de nutrição. E quem tem comida, Toninho, ganha a guerra. Então nós temos que realmente focar na produção de comida e estar preparado cada vez mais para ter uma pecuária produtiva e lucrativa. Verdade. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação no nosso programa. E foi excelente, vamos torcer para as coisas dar tudo certo. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Toninho, eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Pense grande a respeito de si mesmo e o mundo achará que você é aquilo que você pensa. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.